Olá pessoal, meu nome é Maíne Nascimento, sou professora no Religar Life, professora da sala Renove Life 1, sou professora de jovens e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o livro Um Cristão Contagiante, a parte 4. Semana passada vocês tiveram aula com o professor Iel sobre a parte 3 e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o poder da comunicação clara. O que vem a ser a comunicação? Comunicação nada mais é do que a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, partir algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Nossa vida toda é baseada em comunicação. Nós nos comunicamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os professores. Nós levamos informações e nós trazemos informações. Então, a comunicação, ela precisa ser literalmente clara, porque é necessário que o outro entenda o que eu quero dizer e é necessário que eu entenda o que o outro está querendo me passar também como resposta daquilo que eu informei ele. Na nossa vida cristã não pode ser diferente. 1 Tessalonicenses 1 vai mostrar um pouquinho da igreja de Tessalônica. E é muito interessante porque quando Paulo começa a falar com eles, ele fala do exemplo e do que ele tem ouvido falar sobre eles. Ele fala e ele expressa que eles têm sido a pregação viva de Jesus na terra. Então é muito interessante isso porque é uma igreja que recebeu e é uma igreja que passa agora. Quando Paulo chegava nos cantos, ele não precisava perguntar como estavam os irmãos em Tessalônica. Mas quando eles chegavam, os irmãos de outra cidade falavam: olha, a igreja de Tessalônica tem crescido. E por onde eles passam, eles falam sobre Jesus. E eles falam da ressurreição de Jesus. E eles falam que Jesus irá voltar. E muitos têm se convertido por conta da pregação deles. Então era algo exuberante, era algo maravilhoso. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre ser claro. Como você consegue passar informações sobre o reino de Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre quem é o Espírito Santo, o que Deus fez na sua vida, o que Jesus tem feito na sua vida? Como você tem conseguido passar para as pessoas? Você tem sido esse cristão contagiante? Você tem conseguido falar para as pessoas e mostrar o exemplo que você tem sido? Ou você tem precisado forçar um pouquinho as coisas? Eu tô aqui para dizer para vocês que nada precisa ser forçado. As coisas, elas vão aparecendo de forma natural. Sabe por quê? Porque é o Espírito que se move através de você. Mas eu queria deixar algo claro aqui com vocês. Nós não vamos amaciar a carne, ok? Nós não vamos amaciar a carne. Hoje nós vamos esclarecer algumas coisas. Muitas das vezes nós estamos com uma geração que é muito mais exemplo de vida do que Bíblia. Infelizmente. Hoje nós ouvimos muitas pregações sobre quem sou eu, o que eu tenho feito no meu ministério, e a gente ouve pouco sobre Jesus. A gente tem ouvido eu tenho curado e a gente esquece de quem deu o dom da cura. Muitas das vezes nós temos ouvido muitas ministrações, muitas pregações sobre eu posso fazer e não sobre quem é que faz, quem é que dá poder, quem é que dá autoridade, quem é imutável, que é o nosso Deus. Então hoje a gente está aqui um pouquinho para falar sobre isso com vocês, sobre ser claro na comunicação, mas sobre conhecer sobre o que nós vamos falar. O primeiro capítulo, ele fala de como iniciar conversas espirituais. Você sabe como falar? Você sabe como se chegar? Às vezes, algumas pessoas têm se aproveitado muito de uma patologia, eu vou chamar como patologia assim, que tem acometido a nação, que tem acometido mundialmente várias pessoas, que é a depressão. Às vezes nós sabemos que a pessoa tem um quadro de depressão e nós pegamos e queremos amaciar aquela pessoa. Nós vamos de algo sentimental e nós vamos nos chegando pouco a pouco. E em vez de apresentar aquele que pode tirar
aquela pessoa de onde ela está. Então, você sabe como iniciar uma conversa espiritual? Em primeiro lugar, você precisa conhecer sobre o que você vai falar. Oséias 4:6 fala que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Não deixa de ser uma inverdade nos dias de hoje também. Nós, por muitas das vezes, nós não estamos sabendo do que nós vamos falar, nós não estamos sabendo sobre quem falar ou sobre o que falar. A gente fala muito sobre nós. Jó 42:3, ele vai falar que antes ele falava sem conhecimento total. Ele só falava por ouvir falar desse Deus. Mas agora, ele anda lado a lado com esse Deus. E se vocês relembram a história de Jó, vocês vão saber o que aconteceu com Jó. Jó, no início do livro, Deus apresenta Jó para Satanás e diz assim: olha, viste meu servo Jó? Servo bom e fiel. E a gente vai ler que Jó, ele já fazia sacrifício antes mesmo, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, antes mesmo de saber se os filhos dele tinham pecado. Então Jó era aquele homem, mas mesmo assim, sendo um homem bom, um servo fiel, sendo elogiado por Deus, Jó ele não conhecia a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Você tem tido esse relacionamento com Ele, você tem tido o que Mateus vem falar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus te ouvirá. Você tem feito isso? Você tem conhecido? Você tem buscado intimidade? Porque quando nós temos um amigo, nós brincamos com o nosso amigo, nós sentamos, nós estamos num quiz com o nosso amigo, nós sabemos do que falar deles, nós sabemos o gosto deles, nós sabemos inteiramente muita coisa da vida daquela pessoa. E sobre Deus, e sobre Jesus. Você tem tido essa intimidade, você tem conseguido conversar com ele, você viu as dores dele, você conhece. Não, mas eu não vejo Jesus para ficar falando com ele. Bíblia é sentar e ler, é conhecer mais ainda, dia após dia, conhecer mais sobre ele. Mas eu não tenho essa facilidade. Vai aos poucos, vai realmente como pega para você como se fosse uma obrigação até se tornar uma devoção. Mas eu não consigo. Pede ajuda de alguém, seu discípulo, sua discipuladora, sua líder, seu pastor, alguém que você confia, que você sabe que é um exemplo espiritual para você. Então vá atrás, mas não pare de buscar conhecimento, para você saber do que você vai falar. Até porque Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Ele tira, e o perfeito amor, ele tira todo medo de nós. Então não tenha medo, você está aqui para conhecer mais e para saber falar sobre ele. Você precisa analisar o ambiente, você precisa aproveitar as oportunidades. Nós também temos as referências bíblicas aqui, e deixa eu falar para vocês. Vocês têm que entender o local que vocês estão e aproveitar toda a oportunidade, porque nós devemos falar sobre a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então eu estou num canto, eu estou vendo como as pessoas estão se portando, e eu lanço. Uma pequena fala pode fazer toda a diferença. Eu lembro quando eu atendi uns pacientes em uma determinada fábrica, eu tinha um paciente ateu, e numa das nossas conversas eu tive que ouvir outro paciente que estava falando uma situação, e eu disse: misericórdia, misericórdia de Jesus. Quando eu voltei, esse paciente disse: a senhora é evangélica? Eu disse: sou. E nós começamos a conversar, e nós fomos conversando, e ele vinha tratando. Se eu não soubesse, e se eu não tivesse convicção da minha fé, ele poderia ter me convencido de algo diferente. Mas Deus é um Deus tão tremendo que nós continuamos conversando. E hoje em dia esse paciente, ele é alguém que se converteu, está em alguma igreja, e mas ele foi por ti. Não, é o Espírito que convence. Eu não fiz um apelo para ele, eu lancei uma palavra, a semente foi plantada, outra pessoa cuidou e outra colheu. Então é isso que nós vivemos, é aproveitar todas as oportunidades. Tem uma abertura? Fala. E outra, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que eu digo, você tem conhecido a Deus? Você encheu seu coração dele? Você tem falado sobre ele?
Você tem procurado conhecer mais Ele? Quando nós conhecemos, quando nós estamos aprendendo mais sobre Ele, nós fazemos o quê? Transmitimos isso com clareza. E nesse capítulo nós vamos ver que tem Deus, nós, Cristo e você. Por isso que nós dizemos que você agora vai transmitir totalmente com clareza. Você já conhece, agora você vai passar para os seus irmãos um pouco mais sobre isso. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus santo e Deus é um Deus justo. Por que a gente vai enfatizar isso? Porque quando você chega para falar com alguém e diz assim, Deus te ama, Deus é amor, a pessoa olha para você, está passando por algum problema e diz, se Deus me ama, não era para eu estar passando por isso. Aí nós lembramos, Deus te ama, Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus santo. Ele não é conivente com o pecado. Ai, mas então está dizendo que Deus ele não gosta da pessoa? Deus ele ama. Ele não ama o pecado da pessoa. Ele não é conivente com isso, como eu já falei. E Deus é um Deus justo. O Pai que ama, ele corrige. E que nós possamos entender isso e passar isso desde o início para aquelas pessoas que nós vamos conversar. Deus, ele é Pai. Aprenda a aceitar a sua paternidade em Deus. Pare de se achar órfão. O Senhor lhe adotou e você é co-herdeiro com Cristo. Você precisa identificar isso em você. Você precisa retomar esse relacionamento com Deus para você passar isso para os outros. Ele é o paizinho que te ama, que te pega no colo. Então Deus, ele é esse Deus que também é justiça. A palavra de Deus fala em Miqueias que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas a palavra também de Deus fala que tudo que o homem plantar, ele colherá. A sua colheita é um pouquinho menor. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso e a graça dele te alcançou. Por conta disso, você não recebe aquilo que você merece, que eu mereço. Que é o salário do pecado é a morte. Era isso que nós merecíamos. Romanos 6, 23 vai falar sobre isso. Então você precisa entender que Deus, ele é um Deus justo. Então Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus santo e Deus é um Deus de justiça. Entenda isso para você passar para os outros. Porque às vezes nós ficamos perplexos, nós ficamos assustados porque alguém fala pra gente, mas se Deus me ama, por que eu tô nessa situação ou porque aconteceu algo comigo? Entenda as coisas. E às vezes nós somos vítimas também do livre-arbítrio dos outros. Infelizmente. Mas entenda uma coisa. Ele é um Deus amoroso. E ele passa o vale da sombra da morte de mãos dadas com você. Então você precisa tomar posse disso para que você possa passar para os outros. Entenda isso. Para você transmitir de forma clara, de forma que a pessoa vai conseguir te compreender. Nós temos que entender que nós somos culpados. Nós o rejeitamos. O sacrifício na cruz, naquele momento que ele estava fazendo o sacrifício, foi por mim, foi por você, foi pela geração que está por vir, foi pela geração que nasceu agora. Nós precisamos entender isso. Nós o rejeitamos. Isaías 53 vai falar sobre isso. Nós o rejeitamos, literalmente, nós viramos o rosto para ele. Quando Jesus estava no caminho para Gólgota, antes de chegar em Gólgota, antes de andar pelo caminho, ele foi muito açoitado e ele sofreu zombaria. Os soldados colocaram um manto de púrpura sobre ele, a coroa de espinhos, um cetro de madeira para simbolizar e diziam que esse é o rei dos judeus e riam dele, se salva, e batiam nele e depois colocaram de novo a vestimenta dele e fizeram ele andar até Gólgota para a morte de cruz, que foi por mim e por você. E toda vez que nós rejeitamos o sacrifício, nós zombamos dele novamente. Nós zombamos de Cristo novamente. Nós zombamos literalmente desse sacrifício vivo. Então nós precisamos entender também que o sacrifício aconteceu. Mas enquanto isso, nós o rejeitávamos de várias formas.
Então nós precisamos entender sobre isso. Sabe por que eu falo disso com vocês de forma mais grotesca, não seria a palavra, mas de forma mais específica, mais enfatizante? Porque lá em 1 Timóteo, quando a gente vai ver que Paulo está falando para Timóteo e dá os exemplos para Timóteo, diz como Timóteo tem que se portar, e ele fala para a liderança, nós temos que ter um coração, o quê? Um coração que vai aceitar todas as palavras de exortação também. Então, às vezes nós só passamos a mão quando nós vamos falar sobre Deus, sobre Jesus. Nós pegamos e falamos para pessoas isso daqui: olha, Jesus pode te dar coisas novas, Jesus pode te dar um carro novo, Jesus pode trazer várias coisas. E nós acabamos não falando para as pessoas que no mundo tereis aflições. É por isso que eu falei, ele anda com você no vale da sombra da morte. Você não pode ter dúvida disso. Então você precisa entender que você o rejeitou. Mas aí nós falamos de Cristo. Um preço precisava ser pago. E o preço foi pago por amor a você. Deus tanto amou o mundo. Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por você. Quando você está em casa, vamos imaginar assim, você está em casa e de repente você tem um carro, quem não tem, recebe aí, hein? E você está na varanda da sua casa e de repente seu vizinho, sem querer, bate no seu carro. O que acaba acontecendo? Seu vizinho bateu o seu carro e você sai, você gosta muito daquele vizinho. E quando você olha pra ele, vizinho, me perdoa, eu não sei o que aconteceu, mil desculpa. E o seu vizinho não tem como pagar aquela dívida, você olha e diz, mas não, tudo bem, eu te perdoo. Ok. Mas, o que acontece? Um preço vai precisar ser pago. Foi isso que aconteceu. Nós pecamos. E um preço precisava ser pago. E ele veio para pagar esse preço por nós. Vocês conseguem entender isso? Vocês precisam saber sobre isso. Vocês precisam entender sobre isso para passar para ser esse cristão contagiante mesmo. Para que todos entendam de forma bem clara isso. Porque você vai ser a pessoa que vai mostrar o caminho para essas outras que estão tão sedentas. E nós vamos para você, a escolha individual. Sua mãe não vai fazer a escolha por você, seu pai não vai fazer a escolha por você, seus irmãos não vão fazer a escolha por você, vai ser somente você. Então você tem que deixar isso específico para a pessoa com quem você vai estar falando. Olha, Jesus pode fazer tudo na sua vida, mas a escolha é sua. Sempre vai ser individual, sempre. Ninguém, seu pastor, sua líder, vai poder resolver as coisas por você. Será você, somente você. E como quebrar as barreiras à fé? O que acaba acontecendo? Nós criamos muros, nós criamos correntes, nós impedimos da fé ser expressada, nós impedimos da fé ser aumentada em nós, por conta de barreiras que nós criamos. E antes de eu começar aqui sobre esse tópico, eu queria falar para vocês sobre o ministério, muito importante também da nossa igreja, que é o Celebrando a Recuperação. Nós temos alguns vídeos sobre os estudos do Celebrando a Recuperação aqui no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode estar dando uma olhada, procurando a Jolene Paula, que é líder desse ministério, é um ministério maravilhoso. E eu vou falar com vocês sobre ele. Por quê? Porque nós temos percepções incorretas muitas das vezes, porque nós somos taxados como piada. Eu lembro de uma situação de uma moça da minha célula, que fazia parte da minha célula, que no tempo de férias dela, ela esteve recebendo todo acompanhamento, decidiu pelo batismo, ela se batizou, mas ela se batizou no domingo, na segunda-feira ela foi para a escola, todo mundo tinha visto nas redes sociais que ela tinha se batizado e ela virou chacota da escola. A série dela, né, o primeiro ano, se eu não estou enganada, estava tirando chacota com ela e ela estava desesperada e nós falamos com ela, mas nós acompanhamos ela, mas todo dia vivendo aquela piada, sendo aquela piada, ela resolveu abrir mão. Hoje, claro, nós
voltamos novamente a ter um contato, a acompanhar, ela entende, ela está mais madura agora, mas é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas não aguentam a pressão. E a palavra de Deus fala que nós somos entregues à morte todos os dias. É todos os dias, por amor a Ele. Então, nós vamos sofrer piada. Nós seremos piada muitas das vezes. Ah, crentinha. Ah, agora só quer falar de Deus, só quer falar de Deus. Mas como eu já falei no início, a boca fala do que o coração tá cheio. Mas hoje você é piada, mas amanhã eles estão lhe procurando para você orar por eles. Eles estão procurando você para fazer esse intermédio por eles. E aí que você entra explicando para eles. Não precisa mais de intermédio. Por quê? Porque Jesus Cristo nos ligou de forma direta com o Pai. É isso que nós devemos entender e passar para eles. No tópico anterior, no Transmita a Mensagem com Clareza, eu quero que fique claro aqui para vocês, se vocês quiserem usar o plano de salvação, se você tem interesse, se você não conhece ainda, ou você quer usar, nos procure que nós mandamos para vocês. É algo bem interessante. Voltando a esse tópico rapidamente, o que é que acontece? No Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo através dos profetas. No Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho. Então, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho e fez a ponte direta com Ele. Então, nós estamos ligados diretamente, Jesus em Deus. Nós estamos conectados diretamente. Então, nós podemos hoje falar com Deus de forma direta. Então, por isso que nós devemos tirar essas percepções incorretas de nós pensarmos que nós seremos uma piada. Cara, vocês são a geração que vai mudar o mundo. Vocês são a geração em que João fala bem assim: jovens, vocês venceram o maligno. É isso que nós precisamos entender. Os obstáculos intelectuais, que é a falta de conhecimento, mas como nós vimos no primeiro capítulo, o que você vai fazer? Você vai pedir discernimento do Espírito e vai buscar conhecimento na palavra de Deus, para você entender mais sobre Ele. Você vai buscar os seus líderes, seus professores, e todos esses obstáculos vão cair por terra. Quando alguém disser que você não sabe, você vai ter tanta certeza, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de forma tão tremenda que ninguém vai poder parar você. Ninguém vai poder parar você. Mas uma observação clara aqui para vocês. A gente usa o texto de Oséias de novo nessa parte. Algo que eu quero que fique bem claro para vocês. Não se tornem fariseus, tá ok? Religiosos. Não se tornem religiosos. Vocês vão falar de Deus. Vocês vão ter ousadia para falar do amor de Deus. Mas vocês não vão deixar isso subir a mente de vocês. Porque não é vocês. É através de vocês. E falhas morais. Você não é o seu pecado, mas será visto por Ele. É aquilo que nós falamos ainda agora sobre o celebrando a recuperação. O que acontece? Nós criamos tantas fortalezas na nossa mente, que o que acaba acontecendo é que nós somos dominados pelo nosso pecado. E a palavra de Deus fala que se nós confessarmos a Deus, nós somos perdoados. E se nós confessarmos aos nossos irmãos, nós seremos curados. Então, você foi curado, você foi perdoado. Esse peso não é mais problema seu. Você está livre. Você é liberto por Cristo. Então, para que tanto medo? Ninguém vai mais poder parar você ou acusar você. Você está liberto disso. Gente, aí você me fala bem assim: Maiane, não é fácil. Gente, não é fácil mesmo. Eu lembro que eu fui para o EDD, um encontro de discipuladores, e a gente recebeu uma ministração sobre ser transparentes. Quando eu cheguei, eu procurei minha discipuladora e eu estava muito nervosa, meu coração palpitava, e eu falei: eu preciso falar agora, porque senão eu vou ter vergonha, não vou falar mais. E eu falei tudo que eu precisava falar, e a Daniela me olhou e disse: era isso? E deu um sorriso. Ela: Maiane, tudo bem. E orou comigo, conversou comigo. Claro que eu fui exortada com amor, louvo a Deus por isso, mas
é um peso que sai sobre você. E Satanás fica morrendo de raiva porque o que acontece é que ele não tem mais como acusar você. Ele nem tinha como acusar você, mas você se deixou ser acusado. Que os pecados eles foram lavados por Cristo e eles foram crucificados com Cristo na cruz. Só que às vezes a gente toma de novo isso, sem necessidade. Então eu tenho que entender que as minhas falhas morais, elas podem ser resolvidas pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho que saber o quê? Tem que ser primordial. Eu tenho que entender tudo para poder passar tudo. Então o conhecimento vai ser a base de tudo para você. E quem é a palavra, quem é a verdade, quem é o caminho? É Jesus. Então você vai conhecer isso e você vai comunicar isso para os outros de forma tão clara que as pessoas vão ficar. É tão fácil, é tão simples. É isso que a gente quer passar para vocês. É simples. E para encerrar, o texto de Marcos 9, se você puder dar uma olhada na sua Bíblia, no texto, na mensagem desse texto, é interessante, porque um pai, ele levou seu filho, que ele ficava possesso várias vezes ao dia, e desde de criancinha ele ficava possesso. E ele não sabia mais o que fazer, porque quando ele ficava possesso, o demônio jogava ele no fogo e na água para tentar matá-lo. E ele levou até Jesus. Só quando chegou lá, Jesus estava no monte. Quando Jesus desceu, ele viu que os seus discípulos estavam tentando ali expulsar o demônio, mas não estavam conseguindo. E o que acaba acontecendo é que Jesus pega e desce e fala com aquele pai, e aquele pai fala algo muito interessante para Jesus, que ficou aqui. Nós vamos ler o 23, 24, que é quando Jesus começa o texto falando: se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. O homem tinha perguntado, né? Se você pode, salva-o, cura-o, liberta-o, em algumas versões. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque o homem foi até Jesus com a esperança de salvar seu filho. Então, ele tinha dentro dele uma esperança, uma fé. Mas mesmo assim, ele ainda não estava crendo totalmente. Muitas pessoas até conhecem, ouviram falar sobre a fama de Jesus, conhecer nesse termo de ouvir falar. Mas é você que vai comunicar para a pessoa de forma exata, de forma clara, e a pessoa vai vencer a incredulidade. Ele tem chamado João Batista, vários João Batistas por aí, e você é uma dessas pessoas. Você vai preparar o caminho para ele, para o noivo. Então entenda que você vai ter que ser esse cristão contagiante. Você vai receber e você vai passar, mas só recebe quem busca. Então busque conhecimento, vá atrás, procure, seja essa pessoa que vai abrir o caminho para o Filho do Homem. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados, como eu fui, estudando mais um pouco. Pode ativar o sininho do nosso canal, compartilha com seus amigos e que Deus abençoe.